né? A sexta-feira é um dia que eu gosto muito, é uma sexta-feira que funciona em todas as perspectivas, né? Seja do lado do lazer e do lado também do trabalho. E o nosso trabalho começa agora às 18h45. Bom, então, como vocês sabem, nós estamos na segunda conferência relativa à sexta jornada do grupo de pesquisa Perspectiva Pictório. Só rapidamente, é um grupo que tem eventos de 2 em 2 anos, especializado do ponto de vista da pintura ilusionista, e também, anualmente, uma jornada, né, dedicada à presença de professores, alunos, pós-graduandos, graduação, que queiram participar conosco no evento dedicado à história da arte e aspectos afins, porque, desde o meu doutorado, há digamos, para não usar a palavra perspectiva, há uma proposta muito forte ligada à interdisciplinaridade. Então, é exatamente essa proposta do nosso evento, né? Já expliquei isso na sexta-feira passada, e nessa sexta-feira, com grande prazer, e apresentar o nosso palestrante, que é o professor Locke Arcanjo Júnior, é uma tarefa que me causa bastante conforto, porque, além de um professor muito competente, é o professor da UENG, um músico, né? Eu fiquei sabendo que ele é um músico ao longo do meu conhecimento. Achei que ele gostava de violão porque é bonito o violão e tal. Depois fiquei sabendo que ele é um músico, não sabia disso, que ele era um músico, né? Porque nós nos conhecemos já há muitos e muitos e muitos anos, né? E eu nunca tinha escutado o Locke tocar. Então, achei que ele gostava do violão, como eu gosto de bateria, mas também não toco bateria, né? Então, mas na verdade ele toca violão, é músico, né? Depois fiquei muito surpreso por saber que o Locke é músico desde os 13, 14, 15 anos. Então, quer dizer, eu tinha uma pessoa importante perto de mim e não sabia. Então, é um amigo, um companheiro, né? Temos diálogos e conversas telefônicas espetaculares. Sempre me ajudou muito do ponto de vista da teoria, da metodologia, da história cultural, que é exatamente onde eu quero que ele apresente aqui. Ele é professor de metodologia da história cultural, é um professor de metodologia da história, fez conosco na UFMG uma especialização em história da cultura, fez mestrado e doutorado com a professora Adriana Romero, minha querida amiga e minha colega, e hoje, especialmente, eu convidei o professor Locke para falar de uma relação interdisciplinar. E nessa relação interdisciplinar tem a componente da teoria, da metodologia, da história cultural dentro de um processo artístico. É isso que ele vai falar. Então, eu não vou falar muito, porque nós já conversamos muito sobre isso, e ele que vai caracterizar todo esse processo, e eu acho que os meus alunos, que espero que estejam assistindo a conferência, tanto de graduação quanto pós-graduação, vão perceber que, dentro do processo histórico, permite uma visão muito importante do ponto de vista da metodologia da história cultural para o objeto artístico. E é exatamente isso que ele vai mostrar, né? Com exemplos e tal, e no final vocês vão anotando as perguntas aí, né? Podem espremer o professor Locke, que ele gosta disso, ele gosta de pergunta difícil, não gosta de pergunta fácil, né? E a gente pode ter uma possibilidade de ampliar esse debate. Lembre-se que o nosso processo aqui é criar um discurso. Se a palavra não existe, nós vamos inventar pluridisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar. Ok? Então, passo a palavra agora ao professor Locke, né, que ele nos apresente essa palestra, e eu espero que vocês gostem com certeza, né? E saúdo os amigos aí, estou vendo o Renê, o Luiz Cruz, o Cláudio, né? A professora Karen, Karen, não é isso? Karen. Não sei se eu estou falando Karen errado, mas que sempre é Karen Filipov, que isso. Sempre nos acompanha nos nossos da UFMG. Quero te agradecer muito a presença, né? E agradecer a presença dos outros professores que estão aqui conosco, sejam professores, pós-graduação, alunos meus ou alunos de outros professores também, e alunos do Locke, que com certeza ele divulgou ali na UENG, ok? Com a palavra, então, o professor Locke Arcanjo. Obrigado muito, Locke, pela sua
pela sua gentileza de nos brindar com essa conferência, né? E de um convite assim muito em cima da hora. Aí, nesse caso, eu te peço desculpas. Não, de forma nenhuma. É um prazer enorme, Magno. E te agradecer e dizer que é muito interessante, porque parece um percurso, né, de um diálogo, né, durante muito tempo, né, que a gente trava, né, assim, debatendo, né, eu como trabalho, apesar de trabalhar no campo da música, né, mas no campo da história cultural, esse diálogo com a história da arte, né, a gente vem debatendo isso há muito tempo. Eu queria muito agradecer, né, e dizer que eu também acompanho o grupo Perspectiva Pictorum desde o início, dentro das possibilidades de participar como ouvinte e aprender muito, né? E foi muito bom a conferência sua anterior, porque deu um percurso do grupo, né? E das preocupações do grupo de pesquisa. E eu que acompanho durante muito tempo essa trajetória, e sempre discutindo com você, debatendo essa relação entre história cultural e história da arte, né? E agora tem a oportunidade de trazer isso aqui para o próprio evento do Perspectiva Pictorum, né? Isso é a ideia da palestra, né? Como que a história cultural ela pode auxiliar do ponto de vista teórico, metodológico, os estudos da história da arte, né? Então, essa é a ideia central. Queria agradecer muito os colegas que aqui estão, né? O Renê, a professora Karen, Luiz, Cruz e outros professores que estão aqui, né? Então, bom, para iniciar a nossa discussão, né? Obviamente eu vou projetar aqui o PowerPoint, né? Só um minuto, com som. Ô, Locke, qualquer dúvida que você tiver, chame a Valéria, que ela está Ok. assim como um general a postos aí. Tá ok, mas está tudo até agora rodando bem. Bom, então a proposta, né, História Cultural e História da Arte, um percurso metodológico interdisciplinar, os iniciados e não iniciados, com certeza podem estar pensando, mas como traçar uma relação entre história cultural e história da arte a partir de um recorte específico? Porque se for Locke, pensar... faz a tela cheia para nós aí. Ah, muito obrigado. Desculpa. Não, ok. Foi? Eu te aviso. Ok. Então, se fosse traçar um percurso da história cultural para pensar enquanto campo de pesquisa, né, isso em si seria uma tarefa assim, imensa. Né? Na verdade, a gente poderia pegar Heródoto e discutir história cultural, né? Ou pensar também a partir do recorte do século XIX, como propõe, aí eu já estou indicando aí 2 livros interessantes para pensar esse percurso da história cultural, né? Do Peter Burke, né? Um livro que é História Cultural, que é como se fosse um compêndio, né, das reflexões sobre a história cultural do século XIX até o século XX, e também o Variedades de História Cultural. Não é essa a ideia aqui, né? A ideia é que, para não fazer esse percurso, né, vamos dizer assim, do século XIX, até pensando as revisões e as reavaliações desse amplo campo que é a história cultural, a ideia não é fazer esse percurso, obviamente, eu não vou fazer isso. Então, eu escolhi, na verdade, 2 recortes teórico-metodológicos, são 2 autores fundamentais, e ver a contribuição desses 2 autores para o estudo da arte, né? Ou seja, da história da arte. Como que essas referências que eu vou utilizar aqui, que no caso Roger Chartier e Carlo Ginzburg, são conhecidos por todos que estão aqui, a grande maioria, como instrumentos teórico-metodológicos para o estudo da arte. Né? Então, como que essas 2 referências fundamentais da história cultural podem ser lidas como instrumento teórico-metodológico para o estudo da arte, né? E em diálogo com a história da arte. Né? Então, dentro desses 2 recortes, são 2 autores muito utilizados pela historiografia brasileira, para o estudo da história cultural em relação à história da arte, mas eu gostaria, exatamente pelo fato dos 2 autores serem bastante utilizados, matizar elementos da obra desses autores que, a meu ver, eles são centrais na reflexão sobre essa conexão, né, entre história cultural e história da arte. Então, balizado aí na leitura do Roger Chartier, em especial o clássico, né, a História Cultural entre Práticas e Representações, e em especial os 2 primeiros capítulos iniciais, onde ele discute a relação entre história intelectual e história das mentalidades, história social e história cultural. Como que o percurso metodológico desses campos de pesquisa, até a gente chegar no que
constrói como sendo uma história social da cultura, né? Uma história cultural do social, vou explicar agora mesmo, como que esse ponto de chegada do Roger Chartier é um ponto de partida, na verdade, para os estudos metodológicos da arte. Então, e trabalhar do ponto de vista conceitual, aqui agora, e teórico, e trabalhar com alguns exemplos, como não é minha área de atuação, mas perceber do ponto de vista da história cultural esses instrumentos de análise da obra de arte, né? Então, inicialmente, eu percebo, né, para a gente começar, que, a partir da leitura desses dois autores, desses dois historiadores, a gente constrói, percebe algumas perspectivas, ou vou chamar de campo, né, de direcionamento do estudo da arte visto pela história cultural. Isso é muito importante, ou seja, a partir da leitura desses dois autores, a gente pode perceber que o campo da história e da história do livro e da leitura, assim como a microhistória, no caso do Carlo Ginzburg, ou até mesmo uma discussão sobre história e ciência, história e iconografia, para chegar no final do trabalho, eu apresentar como que esses autores impactam na minha pesquisa sobre música, né? Então, o percurso que eu vou fazer aqui é como uma história do livro e da leitura se torna, historiograficamente, um instrumento metodológico para pensar a arte. E, no segundo momento, né, que está diretamente ligado ao primeiro, como que a microhistória, né, tendo como matriz a obra do Carlo Ginzburg, Queijo e os Vermes, mas que é citada pelo próprio Chartier, mas que, na verdade, o desenvolvimento das pesquisas do Ginzburg, até desembocar num belo livro, uma bela pesquisa, num belo livro da década de 80, sobre Piero della Francesca, como que essa produção da história cultural, no caso do Carlo Ginzburg, ela é um auxílio importante, né, metodológico para o estudo da história da arte como objeto da história cultural, né? Nós vamos discutir também essa questão mais à frente, né? E como dentro desse complexo, a relação entre história e ciência, também do ponto de vista metodológico, auxilia na compreensão dessa circulação desses saberes em torno que dialogam com a história da arte. E aí eu percebo muito isso do ponto de vista do estudo da tratadística, que é a proposta do professor Magno em relação à pintura de teto, né? Como que dos tetos pintados, ou seja, como que a história, a ciência, a circulação desse conhecimento é interessante para o estudo especificamente, eu não vou entrar nisso, que não é meu tema, obviamente, eu não sou especialista, mas como instrumento para lidar com esse campo que se trabalha aqui no campo do grupo de pesquisa liderado pelo Magno, né? E como que essa história cultural, dessas duas frentes teórica-metodológicas, né, Chartier e Ginzburg, nos auxiliam a pensar as relações entre história e iconografia, né? Que é o quarto ponto. E o quinto é o tema do meu trabalho. Como eu faço parte de um programa de pós-graduação em artes, mas que tem como base o trabalho Interartes, eu vou demonstrar ao final, que não é o objetivo da palestra, mas é o meu trabalho de pesquisa, não iria deixar de colocar um pouco, como que esse trabalho de pesquisa dialoga no campo de interartes, né? Ou seja, da troca do diálogo entre as artes, no caso a música e a própria as artes plásticas, como que isso está relacionado ao meu trabalho. Então, esse é o percurso da nossa discussão aqui, né? Então, eu peço um pouco de paciência, né, sobre essa minha interpretação do trabalho do Roger Chartier, no que diz respeito a uma concepção de um olhar sobre a estética, né, e do próprio Carlo Ginzburg. Então, eu vou fazer esse percurso e eu inicio, né, exatamente com a proposta do Roger Chartier que vai. Aí, qual que é a grande questão, né? A crítica historiográfica que desenvolvida pelo Roger Chartier, em especial nessa obra-chave, né, que é a história cultural entre práticas e representações, ela é central para essa conexão da história cultural com a história da arte, né? E como que isso auxilia nos estudos da história da arte. Qual que é o percurso do Roger Chartier, né? Proposta pelo Roger Chartier, né? A proposta é exatamente uma crítica historiográfica à história intelectual, né? E como que esse percurso crítico da história social à história cultural é fundamental para construir metodologia, para construir uma percepção crítica sobre o objeto estético, que ele mesmo diz aqui, né? Então, frente a essa história intelectual, que está dentro de uma lógica, de uma perspectiva mais canônica dos artistas, aí a gente pode associar, ou da própria história da música, que é o meu caso, né? A grande questão que o Chartier levanta, peraí que não estou conseguindo ver aqui, aconteceu alguma coisa, mas eu resolvi agora, resolvido.
que o Chartier levanta, ou seja, né, para essa história intelectual, ou para o campo da história intelectual ao qual ele está desenvolvendo essa crítica, né, o postulado de uma relação consciente e transparente entre as intenções de produtores intelectuais e seus produtos, né, em detrimento dos processos históricos de significação e contexto, né, é o grande eixo da crítica que o Roger Chartier estabelece, né? Ou seja, a atribuição da criação intelectual ou estética à inventividade individual. Né? Essa é a nossa grande questão, a grande questão que ele levanta no início do debate dele sobre a relação entre história intelectual e história cultural. Né? Então, o que ele vai dizer? Né? A ausência ou a insuficiência de um debate com o contexto, com a política, com a sociedade, com a cultura, né? E que desemboca numa explicação das concordâncias determinadas entre as produções de um tempo, ou seja, o jogo e pelo jogo de empréstimos de influências desse contexto, ou seja, uma noção específica de tempo que singulariza uma obra e a coloca dentro de um contexto sem a percepção de uma estrutura social, sem a percepção de uma perspectiva sociológica, né, que estabeleça conexões, uma rede de sentidos dessa obra e o contexto. E aí ele chega, né, uma segunda perspectiva, que a gente denomina de história das mentalidades, que é não vou trabalhar, obviamente, a construção historiográfica desse campo, né? Mas a gente percebe que, num segundo momento da crítica do Roger Chartier, ele vai atribuir a história das mentalidades, a história dos hábitos mentais e a aparelhagem mental, remontando à primeira geração dos análises, né? Como um segundo momento, como uma outra perspectiva sobre o estudo das artes que vai além dessa relação entre indivíduo e a obra, né? Ou seja, é pensar a relação entre o criador e a obra na perspectiva da época, né? Ou seja, para pensar a relação da obra e do artista e da criação, né, foi necessário, exigiu, né, forjar novos conceitos. No caso do Panofsky, do Irving Panofsky, a noção de hábitos mentais e que vai ser remontada, né, que a gente pode falar de uma apropriação e de uma proximidade anterior, né, com o trabalho do Lucien Febvre, né, um dos fundadores dos análises de aparelhagem mental, né? Ou seja, atribuir forma ao significado, né? Ou seja, como que é um avanço no sentido de estabelecer uma relação sociológica, social, né, da obra de arte, né? E que também vai ser discutida posteriormente pela relação da história com o conceito de hábitos do Pierre Bourdieu, num trabalho interessante, né, do Liszt Viana, né, orientado pelo professor Magno. Ele vai trabalhar exatamente com esse percurso. Né? Então, há um avanço, vamos dizer assim, um avanço eu não vou dizer, mas uma reelaboração da perspectiva mais conservadora do conceito de história intelectual, né, aqui nesse momento. Ou seja, se levanta uma questão sobre quais os mecanismos através dos quais as categorias de pensamento fundamentais tornam-se, em determinado grupo de agentes sociais, esquemas interiorizados, inconscientes, estruturando pensamentos e ações particulares. Ou seja, quando a gente pensa nos estudos de iconografia, trazidos pelo Panofsky, né? Só sendo, apesar da generalidade da minha fala, mas é para a gente entender que ali existe uma noção, né, diferenciada daquela história intelectual criticada no primeiro momento pelo Chartier. Né? Por outro lado, né, a história cultural, e no caso aqui o Ernest Gombrich faz uma crítica ao Panofsky, assim como nós vamos ver o Carlo Ginzburg, né, que uma iconologia, essa iconologia ainda, estaria associada à noção de época, ou seja, mais intuitiva do que documental, ou seja, como se atribui sentido histórico à iconografia por meio da perspectiva iconológica panofskiana. Em que medida esse conceito de iconologia está preso a uma noção estruturalista, a uma visão que não traz exatamente uma noção histórica do significado no sentido que propõe o Chartier. E aí, ele faz essa crítica, né? O Roger Chartier vai fazer essa crítica ao dizer, né, que o caminho, né, o percurso metodológico da história cultural que ele propõe, né, é o caminho de uma história social do cultural à história cultural do social. Ou seja, a dependência da história cultural em relação à história social, né, marca a historiografia francesa no pós-guerra. E ele argumenta que essa dependência não está presente nos fundadores dos análises, né, no Marc Bloch e no Lucien Febvre. Só para retomar a relação com a história da arte, não é? Como que essa
essas reflexões historiográficas sobre a relação indivíduo-sociedade e a obra, como o próprio Chartier fala, da estética, como que uma perspectiva crítica em relação à história social da cultura, na direção de uma história cultural do social, como que ela traz elementos para pensar a arte, para pensar a produção artística num dado contexto, do ponto de vista da história cultural. E aí, com essas colocações, com esses dois argumentos que eu vou apresentar aqui agora, né, que o Chartier coloca, eles são centrais para responder essa pergunta, né? Ou seja, diferenciações sociais não podem ser pensadas somente em termos de fortuna. Ou seja, não há uma regularidade, uma universalidade, não há, na perspectiva construída pelo Chartier, né, uma valorização da continuidade em detrimento à descontinuidade, né? Ou seja, há uma preocupação para além da estrutura social, né? Na busca de códigos de significados que estabeleçam significados num dado contexto, e mais ainda, que é a última parte, a última proposta aqui, né? Como que os usos, as apropriações, as formas de ressignificação desses elementos culturais tomam sentido no tempo. Isso é muito interessante, né? Ou seja, todo uso ou toda apropriação de um produto é um trabalho intelectual. Mas o que ele chama de trabalho intelectual? Somente a clara consciência do caráter histórica e socialmente variável da figura do leitor poderá estabelecer as verdadeiras premissas, né, de uma história das ideias, né? E a grande pergunta é, como que isso aparece, né? Como que isso contribui para uma percepção histórica, né, do objeto artístico, né? Como que esse percurso desenvolvido pelo Chartier contribui para uma percepção histórica do objeto artístico, né? E aí eu poderia retomar aqui vários trabalhos que apresentam, no ponto de vista da historiografia, essa discussão em relação ao contexto em que o Magno trabalha, em que a preocupação em torno da produção da pintura de teto no Brasil no século XVIII, né? Eu poderia traduzir uma série de trabalhos que apresentam essa perspectiva. Dentre elas, eu destaco aí o trabalho da Camila Santiago, né? Também poderia destacar também, obviamente, o trabalho do próprio René, né? E outros, o Alex Borer, né? Mas como que essa metodologia que vai tentar historicizar, vamos dizer assim, né? Trazer historicidade para as trocas, né? Para as diferentes temporalidades por meio das quais as obras de arte tomam significado, como que isso contribui metodologicamente para o estudo da história da arte, né? Então, o primeiro campo é essa história do livro e da leitura, né? Ou seja, quando se fala da história do livro, né? A proposta é não apartar a história do livro da história da leitura, ou seja, o universo cultural do contexto de leitura. Eu fico muito me perguntando, é uma questão, né, para o Magno, para a gente discutir, né, em que medida essa metodologia, essa percepção da história do livro enquanto história da leitura, auxilia, por exemplo, para pensar a circulação dos tratados, da tratadística, que eu percebo que é tão cara ao estudo do grupo de pesquisa aqui do Perspectiva Pictorum, né? Então, esse é o primeiro ponto. E, para Camila Santiago, sintetiza muito bem essa preocupação, né, quando ela fala dos usos e impactos dos impressos europeus na configuração do universo pictórico mineiro, que é o título da tese dela, defendida em 2009, né? Também orientada, como no meu caso, da professora Adriana Romero, do Departamento de História da UFMG. Analisar as obras dos seus emaranhados sociais, culturais, religiosos e políticos. Cabe ao historiador tentar retecê-los, alinhavando escassos fragmentos de outrora, consciente de que seu trabalho será lacunar e superável, mas legítimo desde que não force conexões a partir de pressupostos condenáveis, né? Como a ideia de contexto histórico, arcabouço renitente em coadunar harmoniosamente as várias esferas da vida dos homens. Ou seja, toda crítica desenvolvida pelo Chartier da história intelectual, a necessidade de reavaliar a leitura estruturalista e sociológica da história das mentalidades, né? Está muito bem pensada aqui. Ou seja, os usos, impactos, ressignificações e leitura desses artefatos, né, vamos dizer assim, que compõem uma história intelectual, uma história das ideias, mas calcada na historicidade de cada contexto, né? E essa é a primeira questão também que eu propus a discutir esse campo na história do livro da leitura, exatamente por lembrar da tratadística, né?
E aí, frente a essa nova perspectiva, né, e eu vejo isso também sintetizado no trabalho da Camila, como eu disse, eu poderia citar outros, né, esse deslocar do olhar, né, lá da história intelectual que nós colocamos, para uma história social da cultura, para uma história cultural do social. E aí, levantando os elementos que são destacados pela Camila na obra dela, né, na defesa no trabalho de tese, né, quais são os elementos que trariam essa dimensão proposta, né, pelo Roger Chartier, né? Mecanismos de encomendas das obras de ornamentação, mecenato, sentido histórico e social, organização coletiva do trabalho, circulação dos elementos artísticos, técnicas e materiais utilizados e seus valores sociais, impacto dos impressos europeus, com destaques para livros e gravuras, né? Por isso o trabalho do Alex Borer também entraria, bem como toda a discussão proposta também pelo René no trabalho dele, e seu manuseio, ou seja, o que os artistas leem e como leem, né? Então, há um deslocamento, né? Há um deslocamento de foco e que talvez essa é a grande proposta aqui, né? Em que medida esse diálogo seria interessante para pensar, no caso específico do grupo de pesquisa aqui sendo discutido, né? Que é a questão da tratadística, por exemplo, né? E da mesma forma, a ampliação de uma documentação, que vai tanto para as gravuras, quanto, por outro lado, para os inventários, né, de artistas, pelas obras, pelos inventários que expressam, por exemplo, todo um universo cultural de leitura, né? Aliás, de livros, né? E como é que eles aparecem do ponto de vista da leitura, conectada a essa produção artística, né? Então, como o título da palestra diz, né? Como que nesse diálogo interdisciplinar a história cultural abriria possibilidades para não somente uma ampliação, mas para uma reavaliação, para outros temas que seriam caros e importantes do ponto de vista da história da arte aí, não é? Desculpa. Então, dentro dessa perspectiva também, como um outro tema, né, eu trouxe aqui, é muito interessante pensar também, me lembrou muito do ponto de vista da tratadística, que é o foco da pesquisa do Magno e do grupo, um dos focos, né, Magno? Como que uma outra história da ciência em relação à arte também possibilitaria uma compreensão histórica no campo da história cultural, né? Da produção artística, né? Então é muito interessante o Peter Burke, né, no livro dele A História do Conhecimento, né, ele coloca uma questão muito importante que estabelece essa possibilidade de olhar, né, para a circulação desse conhecimento, né? Ou seja, ligações entre o conhecimento e a imprensa. O início do período moderno será definido como os séculos de Gutenberg e de Diderot. A importância do novo meio não se limitou à difusão mais ampla do conhecimento e à publicidade de conhecimentos relativamente privados ou secretos. Olha que importante, né? Algo que a gente conhece, né? Mas como que é importante revisitar. A imprensa também facilitou a interação entre diferentes conhecimentos, né? Olha que detalhe importante, né? Padronizou o conhecimento ao permitir que as pessoas em lugares diferentes lessem os mesmos textos ou examinassem imagens idênticas. Por outro lado, pensando na perspectiva do Chartier, essa leitura, né, e a particularidade por meio as particularidades por meio das quais essa leitura se dá, é muito interessante para pensar essa difusão, por exemplo, de um saber perspético, que é, assim, uma hipótese, né? Claro, tudo exatamente levantar essas questões aqui que se tornam importantes, né? Em que medida, né, por meio dessa padronização do conhecimento e essa possibilidade de leituras em diferentes espaços e tempos, né, dos mesmos textos ou de imagens semelhantes ou idênticas aqui no caso, como que essa ressignificação, né, ela se torna, o compreender essa ressignificação se torna importante, né? Dentro desse quadro da história cultural trazida pelo Chartier, uma das referências que ele traz, obviamente, é a discussão, é o trabalho clássico, obviamente, todos nós conhecemos, do Carlo Ginzburg, né? Que é o Queijo e os Vermes, onde ele vai trabalhar exatamente essa questão dessa circularidade cultural na leitura, né, do Moleiro e do Menocchio, e em relação à tradição oral, e como que há uma circularidade entre esse conhecimento erudito e popular, né, calcado na perspectiva do Bakhtin, né? Mas a outra referência que eu vou trazer para a gente pensar como que a história cultural trata do objeto artístico
por parte do Carlo Ginzburg não é esta, né? Não é a leitura diretamente ligada ao trabalho sobre o Menoque, o Queijo e os Vermes. Na década de 70, né, a produção do Queijo e os Vermes, para a década de 80, né, é muito interessante ver essa mudança de clivagem aí de olhar do Carlo Ginzburg. Ele tem um clássico, né, que foi escrito na década de 80 ainda, mas que foi traduzida e tem uma edição maravilhosa da Cosac Naif, né, que é o trabalho dele sobre Piero della Francesca, né? E dentro dessa perspectiva do trabalho do Carlo Ginzburg em torno do Piero della Francesca, é que eu queria falar um pouco aqui, né, que está muito ligado, obviamente, à noção, a um texto também clássico do Carlo Ginzburg, que está no livro Mitos, Emblemas e Sinais, que é Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, né? E como que esse texto dialoga com a possibilidade de enxergar também a história da arte, né? Quando Ginzburg desloca o olhar da regularidade dos fenômenos para a singularidade dos fenômenos, eu acho que esse ponto central é uma possibilidade de olhar com uma perspectiva diferenciada para a história da arte, né? Ou seja, em que medida, né, a valorização das fissuras, a valorização do desvio, daquilo que não se apresenta na regularidade de uma história dos estilos, não é? Como que nesse ato falho, né, que a gente tem uma possibilidade de construir uma reflexão sobre a história da arte, né? E aí ele vai buscar, né, só para fazer um resumo aqui, né, o que ele chama de paradigma indiciário, né, muito interessante, né, que ele coloca uma epígrafe do Abi Warburg, né, Deus está no particular, né, e ela diz muito essa epígrafe. E ele vai remontar no século XIX, que ele chama de um paradigma indiciário, né, em 3 exemplos desse modelo que ele chama de paradigma indiciário, né, Giovanni Morelli, o Arthur Conan Doyle e Freud, né? Ele vai perceber no crítico de arte o Giovanni Morelli e na literatura do Arthur Conan Doyle, né? Cujo personagem central o Sherlock Holmes, e na leitura do Freud no Moisés de Michelangelo, né? Ele vai buscar no que ele chama dessa cultura paradigmática, né, indiciária, né, elementos fundamentais para construir uma perspectiva metodológica, né? Eu vou avançar aqui um pouquinho, mas só porque aqui cortou, deixa eu só voltar, né? Para resumir essa discussão, obviamente aqui é uma maldade isso, mas só para pensar o papel dessa proposta de um paradigma indiciário, como é que ela operaria para uma metodologia da história da arte, né? Não se trata de uma metodologia restrita à atribuição da autoria, mas voltada para o olhar para o desvio, para o aparentemente excepcional, além da regularidade, né? Aqui é muito importante porque ele vai dizer o seguinte: o emprego, a grande crítica, né, o que ele chama de um modelo epistemológico... Põe na tela cheia, Locke. Ah, foi mal, beleza, Magno. Peraí. Ah, tá. Isso. Bom, ele vai, como eu disse, retomar o nascimento desse paradigma indiciário, né, no século XIX, e ele vai mostrar aqui como o emprego da matemática e o método experimental, baseado, né, no que ele define, né, mesmo que a física moderna nos possa definir como galileana, né, ele vai pensar como que o significado epistemológico de Galileu para a ciência permaneceu intacto. O que significa isso, né? O emprego da matemática, o método experimental implicavam, respectivamente, a quantificação e a repetibilidade dos fenômenos. Vejam bem do ponto de vista da iconografia, da crítica que ele faz à regularidade iconográfica, da permanência de elementos iconográficos, né? E da universalização desses elementos iconográficos, né? Ou de uma pretensa presença, ou da presença oculta, mas está lá, de um espírito de uma época, na análise que o Panofsky desenvolve, né? E que está muito ligado a isso aqui, né? Ou seja, como que, se o foco é na repetibilidade, como que o desvio, como que aqueles fenômenos, né, que escapam, eles podem ser fundamentais para compreender o significado cultural e o contexto em discussão, né? E aí, nesse sentido, é muito interessante isso aqui. O historiador é comparável ao médico, o conhecimento histórico é indireto, indiciário e conjectural.
ou seja, reconduzir o conhecimento histórico não mais a fenômenos aparentes e atemporais, mas a fenômenos aparentemente negligenciáveis. Mas vamos ver na prática, né, como que ele faz, como que essa proposta ela se apresenta na análise que ele desenvolve na obra do Piero della Francesca, né? Mas eu vou especificar aqui no caso específico mesmo, o batismo de Cristo, né? Qual que é o percurso? Rapidamente, que eu estou na metade aqui, eu não sei, o tempo está como aí, Magno? Desculpa. Espera lá, Locke. Só para eu ter noção aqui. Não. Você já falou 20 minutos. Não, então tá tranquilo. Não, Não, você falou quase 30 minutos. Desculpa. Tá, então eu tenho mais 25. Você tem mais 25 minutos. Eu comecei a correr aqui, né? Mas tá indo bem, tá indo bem. Eu vou mostrar, porque esse trabalho da década de 80, né? E frente à proposta da palestra aqui, é ver como que a obra de arte é tratada pela história cultural, né? E como, em que medida, né, o historiador da arte pode, em alguma medida, lançar mão dessas metodologias para o seu trabalho de análise, né? Obviamente, não é minha especialidade, eu vou seguir a reflexão do Ginsburg aqui, mas isso que fica muito claro nessa proposta metodológica do Carlo Ginsburg. O que dizer sobre uma obra tão visitada, né, tão discutida, né, pela literatura italiana, diga-se de passagem, né, e também o que trazer sobre essa obra, né? Então, o que ele coloca abre aspas, não falo dos aspectos propriamente formais dessa pintura, pois não tenho competência para isso. Sou estudioso da história e não da história da arte. Isso é muito importante. Pode parecer assim, né? Eu converso isso muito com o Magno, essa definição dos campos, né? Como que nós falamos, historiadores, falamos sobre a arte, né? E muitas das vezes não estamos falando sobre história da arte. E o próprio Ginsburg assume aqui que não está dizendo sobre história da arte, né? Mas, por outro lado, como uma pesquisa tão circunscrita, né? Ou seja, tão específica de um historiador, ela pode chegar a resultados relevantes. E aí é muito importante. Por quê? Ele diz, as interpretações iconológicas são ótimas, existem ótimas interpretações iconográficas dessa obra, e outras, ele diz, são pouco satisfatórias, né? O que ele diz? Problemas de uma leitura puramente estilística para pensar a datação. Ou seja, não se discute a política, o contexto, ou seja, em que medida a ausência ou o distanciamento de uma história cultural interfere na própria percepção da própria história da arte, né? E aí o que ele vai colocar em linhas gerais, né? Ele vai fazer uma crítica interessante aqui ao Panofsky, né? A atenção ao contexto social e cultural pode nos salvar dos excessos interpretativos em que algumas vezes vem incorrer até mesmo um estudioso do porte de Panofsky. Ou seja, nós olhamos para essa imagem, obviamente, né? E o que nós vemos aí? Obviamente, o batismo de Cristo, né? E tá claramente reconhecido, né? E ele coloca, né? Ou seja, porém, né, com uma anomalia, entre aspas, em relação à iconografia tradicional. Os três anjos, né? Ô, Magno, tá na imagem? Tá na imagem? Estou vendo a imagem aqui do batismo de Cristo. Ótimo. Então, quer dizer, ele percebe uma anomalia em relação à iconografia tradicional. Os três anjos não estão segurando as roupas de Cristo. E aí ele vai remontar várias interpretações iconográficas, iconológicas, né? Ou seja, alusão às graças enquanto símbolo de harmonia, gesto dos anjos sob o olhar do terceiro como iconografia da concórdia, e, além disso, a associação ao Concílio de Florença, em 1439. O aperto de mão simbolizaria, o detalhe do aperto de mão ali, o fim do cisma e a reconciliação entre as igrejas. A atribuição da data, então, não pode ser depois de 1940, devido à ruptura entre as duas igrejas, então não poderia ser posterior. Mas, enfim. Ok. Porém, é precisamente o problema do comissionamento que constitui a peça faltante para a história do quadro. Ou seja, a discussão anterior que nós falamos, citando a Camila Santiago, né? A questão de outra documentação que expressasse o contexto social e político, que traz uma contribuição importante. E com essa documentação, o Carlo Ginsburg, na verdade, ele atribui, né, uma relação muito importante com a política do contexto, né, da história da abadia calmadolense, né, depois Catedral de Borgo São Sepulcro, né, em 1939. O abade, né, Traversari, que
interveio, né, junto ao Papa Eugênio IV para reafirmar os direitos dos abades sobre Borgo contra qualquer maquinação externa, esse dado mostra, esse dado histórico, a política, ou seja, essa relação do contexto, mostra a homenagem a ele, o gesto da concórdia, a imagem de Borgo ao fundo, né, numa iconologia, né, de uma análise iconológica para uma análise da história cultural contextual, né, como que o significado iconográfico se transforma a partir da perspectiva contextual, do comissionamento, né? Até foi discutido aqui, só para falar da distância, né, da nossa discussão. Obviamente, ao discutir a tratadística, a perspectiva, quando você pensa em Minas no século XVIII, obviamente, nós estamos falando de contextos completamente diferentes e possibilidades de documentação completamente diferentes, como foi discutido com o professor Marcos Tonhon no encontro primeiro na palestra do Magno, né? Mas aí, enfim, isso aqui eu já disse, óbvio, né? E aí eu coloco uma citação de um artigo escrito em 2020 pelo professor Magno aqui, né? E que traz muito, né, essa discussão que a gente está comentando, né? Ou seja, num primeiro momento, é claro, estou tirando do contexto do texto maior do Magno, né? Mas esse recorte me traz uma preocupação interessante, até que explica essa necessidade da discussão que a gente está propondo aqui, né? Num primeiro momento, o meu foco volta-se para a pintura ilusionista, pois é o gênero pictórico da minha especialidade. A intenção é concentrar a reflexão sobre a quadratura no Brasil, de modo a relacionar a arte com a ciência, para além de estudos sobre autoria e cronologia, né? Ou seja, a consciência aqui no texto de que o estudo da quadratura está conectado às questões culturais, sociais, né? Que está além da questão da autoria, né? Ou disposições sociofilosóficas. Reconheço a importância desse aspecto, que analisaremos em um momento oportuno, mas nesse instante quero apenas refletir sobre a pintura perspectiva a partir de aspectos técnicos, vinculados a tratados sobre arquitetura ou perspectiva. E a minha questão é, esse papel da história da arte, né, em que medida, né, do ponto de vista da história cultural, a história cultural auxilia esse trabalho, ou pode ser um instrumento interdisciplinar para essa discussão, né? Agora, só uma provocação interessante é que o contrário eu não vejo muito, né? Eu converso isso muito com o Magno também, mas é uma conversa para depois. Bom, e eu estou partindo para o final, porque eu vou entrar numa discussão que é mais o meu trabalho agora mesmo, dar um exemplo como que isso opera no meu trabalho de pesquisa, especificamente, né? Obviamente, uma obra conhecida por todo mundo, a primeira missa no Brasil, né, do século XIX, do Vitor Meirelles, né? Mas lembrando da questão dos usos e da circulação das obras, né, são várias possibilidades, né, de se discutir. Eu poderia falar aqui do contexto do século XIX, mas eu poderia também falar da plástica dessa obra, né, da perspectiva formal dessa obra. Mas olha que interessante o que me interessa na minha pesquisa sobre essa obra, né? Pesquisando sobre a obra do Villa-Lobos, por exemplo, né? Villa-Lobos tem uma obra que chama O Descobrimento do Brasil, escrita em 1937 para um filme do Humberto Mauro, né? Para dar um exemplo, obviamente, jornais, a crítica e um outro universo documental tá balizando essa pesquisa que eu não vou ter tempo para mostrar aqui. Mas olha que interessante, né? Como que uma das questões que me fascinam na história cultural e que não é o objeto específico da história da arte é como essa obra é ressignificada, ela é apropriada em outros contextos e toma outros sentidos. Em 1937, o Villa-Lobos é convidado para fazer a trilha sonora. Villa-Lobos, compositor brasileiro, 1887, 1959, né? É um dos mais importantes compositores, obviamente, da música brasileira. E ele, junto ao governo, quando era superintendente da educação musical e artística do governo Vargas, no contexto da ditadura do Estado Novo, é convidado para fazer a parte musical do filme do Humberto Mauro chamado Descobrimento do Brasil. Então, olha como que outro contexto, né? Como que em outro contexto, em outra linguagem artística, como que a obra do Vitor Meirelles, aí vocês me desculpem a rapidez, eu não comentei um tanto sobre a questão iconográfica da obra, mas só para a gente ter ideia como que as preocupações da história cultural, elas podem transportar elementos, produções artísticas, de um contexto para outro, né? Eu gostaria que vocês vissem aqui os últimos 3 minutos desse filme do Humberto Mauro, aqui, né? Desse recorte do filme. O que a gente vê aí, né? Magno, eu vou só tirar um pouquinho para passar para o próximo slide, senão ele vai cortar.
né? O que a gente vê aí, né? Obviamente, a gente vê a entrevista que o Villa-Lobos dá e Humberto Mauro, no levantamento documental que eu fiz, né, mostra como eles dizem, né, que utilizaram como referência a Carta de Pero Vaz de Caminha, a obra do Vitor Meirelles, né? Agora, a gente percebe muito bem como que essa apropriação ela toma outro sentido no contexto do Estado Novo, né? A gente viu ali uma referência ao trabalho, uma referência a essa unidade nacional, e a obra do Villa-Lobos tem um contraponto ali, né? De uma missa em latim, ao mesmo tempo de uma perspectiva de uma musicalidade que traz uma noção de tópica, de sentido, né? Depois eu falo só rapidamente sobre isso, da música indígena. Então, como que essa reapropriação toma outro sentido naquele contexto? Para trazer mais um exemplo desse, essa mesma obra foi tocada num concerto, que aí é a segunda pesquisa que eu desenvolvi, a presença do Villa-Lobos na Argentina em 1937, né? Como que por meio da música, né, a gente pode também, como que a metodologia, essa discussão metodológica da história cultural nos auxilia a pensar a difusão, nos auxilia a pensar a apropriação e as ressignificações, né, desses elementos. Em 1940, Villa-Lobos foi convidado para um concerto na Argentina, né, dentro de uma política diplomática do Estado Novo, né? E é muito interessante que em 1940 ele tocou o descobrimento do Brasil na Argentina, né? E também uma outra obra que chama Sinfonia à Guerra, né? Agora é muito significativo pensar como que a imprensa argentina viu a sinfonia no contexto dos anos 40. Rapidamente, o texto aqui eu não vou ler, mas o jornalista o periodista aqui que escreveu, né, ele ficou muito, achou que aquilo fosse uma gacetilha periodística, né? Porque a música tem a Marselhesa, o hino nacional, é uma exaltação, né, à guerra. E exatamente em 1940, o momento mais crítico, né, no momento ali crítico da Segunda Guerra Mundial, isso pareceu fora de contexto, né? Porque ele fez a obra em 1919, olha que interessante, para receber o Epitácio Pessoa num contexto de comemoração do fim da Primeira Guerra Mundial, né, da Conferência de Paris. Então, a recepção dessa sinfonia em 1940, nos periódicos argentinos, foi outra, né? E ela tinha um papel fundamental: sensibilizar os argentinos, a política externa argentina, para uma aproximação com o Brasil num contexto de guerra e de dificuldade de desenvolver o comércio com a Europa, né? Então, quer dizer, como que essa sinfonia toma outro sentido? Magno, eu estou finalizando, tá? Você tem aí 5 uns 10 minutos. Tá, 10 não? Então tá tranquilo. E o mesmo, então quer dizer, só já que eu tenho 10 minutos, então o que eu quero dizer sobre essa apresentação do Villa-Lobos, de duas peças, né? Ou seja, o descobrimento do Brasil e da Sinfonia à Guerra, né? Como que essas obras tomam sentidos diferentes, em contextos diferentes, a partir do estudo da recepção, né? Lembrando muito que o Magno sempre me fala, né? Ou seja, em que medida esta metodologia para lidar com a música, no sentido da difusão, né? Ela é um instrumento metodológico para lidar com a circulação das imagens. Ou, sendo ousado aqui, o Magno me corrige depois e discorda veementemente, se for o caso, ou como lidar com as particularidades por meio das quais a tratadística foi apropriada e adaptada. Me lembro muito do texto do Magno sobre o quadro recolocado, não é, Magno? Depois, se quiser falar um pouco disso, ou seja, como que esse processo operativo de adaptação, né, no caso da produção artística, ele acontece na percepção do historiador da arte, pelo menos do que o Magno escreve, eu percebo muito isso. E aí, o mesmo caso aqui, né? Todos nós conhecemos, de nome pelo menos, as baquianas brasileiras do Heitor Villa-Lobos, né? E olha como o motivo, né? O motivo inicial da Baquianas Brasileiras número 4, escrito em 1930, né, se assemelha ao motivo da oferenda musical da obra de Bach. Obviamente, Villa-Lobos fez uma série de arranjos para coro da obra de Bach nos anos 30. Mas do ponto de vista do motivo, eu poderia falar formal aqui, eu identifico que esse motivo que vocês vão ouvir nas Baquianas, ele é exatamente o motivo que está na oferenda musical de Bach. Mas o que me interessa diretamente
é relacionar o motivo aos temas, né? Ou seja, como um motivo, o mesmo motivo, do ponto de vista da forma, né, ele se apresenta com outro significado. Então, vamos ouvir primeiro, né? Está aqui na grafia da partitura, esse motivo, né? Então, vamos ouvi-lo aqui. E depois vamos ouvir o motivo na oferenda musical de Bach. E eu falo um pouco sobre essa apropriação, né? Agora vamos à oferenda musical. Inclusive a grafia, né? Bom, como que a interpretação a interpretação sobre essa obra do ponto de vista histórico, né, historiográfico, dialoga com todo o percurso que eu fiz até agora, né, da história cultural? Como que esse signo, né, como que esse motivo, ele está ligado a uma temática. As baquianas brasileiras, elas têm um sentido histórico diferente. Não basta dizer que essas obras são obras neoclássicas que estão dentro de uma linha da história da música associadas a um retrocesso estético, a um neoclassicismo, né? Elas têm todo um sentido que a documentação extramusical me apresenta. A obra baquiana se torna um exemplo de música nacional. Ela se torna um exemplo de música civilizadora, de educação musical, né? Dentro do canto orfeônico, dentro da concepção nacionalista Ela do cheia, governo. Locke. Obrigado, Magno. Sempre esqueço. Tristeza. Mas, enfim, então, aí é onde, assim, é muito bacana, muito importante falar isso aqui, né? Sem a forma, eu não daria essa aula. Sem esse motivo, o que eu falaria? Né? Do ponto de vista da relação entre música e história cultural. Ou seja, e por que eu estou dizendo isso? Em que medida isso aqui auxilia a pensar essas conexões entre arte e história da arte, né? Como eu estou no programa de pós-graduação Interartes, né? A música e a cultura funcionam e as outras produções artísticas são pensadas de forma conectada, né? Para finalizar, eu queria mostrar um pouquinho da minha pesquisa atual, que eu vou apresentar agora num congresso sobre o próprio Villa-Lobos, né? Que é trabalhar esse tema amplo, né? Que é a presença da Amazônia, ou da região da Amazônia, isso nós podemos discutir, né, e devemos, na obra do Villa-Lobos. Então, são várias obras, que a temática está ligada à Amazônia. O Irapuru, Amazonas, Saudade das Selvas Brasileiras, Descobrimento do Brasil, que eu acabei de citar aqui, Erosão, Rudá, Floresta, Alvorada da Floresta Tropical e a Grande Floresta da Amazonas, né, que é uma obra maravilhosa e monumental. Só que a historiografia, durante muito tempo, o que ela diz, né, do ponto de vista das interpretações extremamente românticas? Né? O Villa-Lobos é um apaixonado pela natureza. Né? Ele deixou na sua música a marca indelével de sua terra, lembrando da primeira interpretação da história intelectual que o Chartier coloca no começo da minha fala aqui. Né? Cantor da natureza de seu país, vozes vegetais e da fauna, vozes das águas surdem, reboam ou estridulam, né? E logo como condensadas numa pungente massa sonora. Ou seja, além disso, né, eu não vou ler, mas além dessas interpretações romanceadas, as imagens que o Villa-Lobos construiu, contando anedotas, né, quando da primeira viagem a Paris, para se parecer mais exótico do que já se colocava no Brasil, né, colocando que as viagens imaginárias à Amazônia, que o contato com indígenas, naufrágios que aconteceram em Manaus, quando ele foi pesquisar a música brasileira, além dessas leituras, né? Aí a gente tem uma reflexão crítica da linguagem musical por parte da literatura. A literatura vai olhar na música do Villa-Lobos, ouvir, e vai tentar entender como que ela constrói representações tópicas
musicais na harmonia e significação a partir da estrutura musical. Como é que ele constrói tópicas que nos remetem a som da floresta, canto dos pássaros, canto indígena, dança primitiva, tambores indígenas? Então, esse campo de estudo da análise vai para a forma e vai tentar entender na linguagem musical como que nós ouvimos isso. O que o historiador faz? Qual que é a minha proposta de pesquisa? É ir num caminho diferente. O que eu vou estudar? Villa-Lobos esteve realmente em Belém e Manaus. E a única documentação no Museu Villa-Lobos que tem sobre isso é um programa de concerto em Manaus. E aí, na minha pesquisa, eu encontro, além dos programas de concerto em Belém e em Manaus, né, eu vou contextualizar essa viagem do Villa-Lobos, ligada à própria Belle Époque, ligada ao auge da economia da borracha, que não está no auge mais aí, tá? Mas está em decadência. Mas como que as imagens da Amazônia nos jornais do Rio de Janeiro, em 1912, como que a biblioteca do pai do Villa-Lobos, do Raul Villa-Lobos, e como que a circulação de imagens e narrativas sobre a Amazônia nos jornais do Rio de Janeiro compunham um imaginário sobre a floresta. E como que esse imaginário vai levar o Villa-Lobos, em 1912, buscando outras oportunidades, também à região. E aí é muito interessante. O que faz Villa-Lobos escrever, após aquele contexto, por exemplo, o naufrágio dos Cleônicos, inventar ou imaginar naufrágios e tal? E, coincidentemente, para fechar, a documentação me leva a dois eventos muito interessantes. Na data do concerto do Villa-Lobos em Belém, a gente tem um naufrágio do Titanic acontecendo, e circularam nos jornais do Pará. E também o naufrágio de um navio, do navio Adriano. Não é? Então, como que a noção de forma musical, das tópicas da linguagem musical do Villa-Lobos estão... Eu fico contente, porque assim não sou só eu que fiz bobagem. Você também faz. Oi, Magno, tudo bem? Oi, pessoal. Oi, Luiz, que prazer em te ver. Para mim também. Agora eu acho que eu consegui. Finalmente. Vamos lá, só para fechar aqui. Pronto, agora vai. Vocês vão ver aí, quando entrar o instrumento de sopro, né, e essa obra extremamente, né, difundida, o Irapuru do Villa-Lobos, feito em 1917, 5 anos depois dessa viagem a Manaus e a Belém.